Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 149 de E o Resto é História, com a dúplice equipa Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos viajar até aos mares da China para falar especificamente de uma ilha que navegadores portugueses batizaram em 1542 como Formosa, mas que é internacionalmente conhecida como Taiwan. Ora, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, a questão de Taiwan voltou à ordem do dia, não é? E acho que tem a ver com a nossa paixão por analogias e por comparações. E, portanto, a pergunta era, será que aquilo que aconteceu à Ucrânia também pode vir a acontecer a Taiwan? Bom, tendo em conta que a guerra não está a correr muito bem lá para os lados da Rússia, talvez isto seja uma forma de desincentivar a China a esse tipo de tentação. Mas nós aqui no E o Resto é História não analisamos o presente, mas concentramos-nos no passado. E a pergunta que tenho de fazer sobre o passado de Taiwan é esta, Rui. Quais as razões históricas para a existência da República da China, que é o nome oficial de Taiwan, e da República Popular da China, que é o nome oficial da China, e porquê é que a relação dos dois países é tão atribulada desde que eles se separaram? Bom, ou se calhar não se separaram, não é? Se calhar, talvez o problema venha daí, já vamos ver. Desde o conflito de 1949 e ano em que o general Chiang Kai-shek se instalou na ilha com as suas tropas nacionalistas, após ser derrotado na China continental pelo Exército Vermelho de Mao Tse-tung. Então, explica-nos lá isto. Excelente introdução, é o que tu dizes. Excelente introdução, obrigado, não há muito mais nada para acrescentar, mas ainda vou acrescentar uns pequenos detalhes. Bem, nós falamos de... Apenas 40 minutos de detalhes. 40 minutos, uma nota de rodapé de 40 minutos. Nós falamos de Taiwan e da China, mas de facto, como tu disseste, o nome oficial de Taiwan é o de República da China e o seu governo reivindica a representação de toda a China, incluindo a China continental, que é hoje a República Popular da China. Aliás, já falámos aqui disso quando falámos da visita de Nixon à China continental em 1972, até 1971. Até às vésperas dessa visita? Enfim, no ano anterior, a República da China, isto é, Taiwan, de direito e de facto representou a China na Organização das Nações Unidas. Porquê? Porque os Estados Unidos e uma grande parte dos países ocidentais não reconheceram a tomada de poder pelos comunistas em 1949 e, portanto, continuaram a tratar o governo de Chiang Kai-shek como o legítimo de governo da China até 1971 e, portanto, com o direito de ocupar nas Nações Unidas o lugar que competia à China, quer no Conselho de Segurança, quer na Assembleia Geral. Propriamente dita? A China propriamente dita estava como Taiwan está agora, fora das Nações Unidas. Não fazia parte das Nações Unidas. A China propriamente dita, isto é, a República Popular da China. É? Sim, estava completamente fora das Nações Unidas até 1941. Quem representava a China nas Nações Unidas era a República da China em Taiwan. Aliás, como era internacionalmente conhecida, Formosa, que era assim que era internacionalmente conhecida, Taiwan, é uma designação utilizada na China, no Japão, mas não era... os países ocidentais usavam o nome que os portugueses lhe tinham dado em 1542, quando avistaram essa ilha. Portanto, a relação entre a República da China em Taiwan e a República Popular da China no continente tem este caráter peculiar. São dois países que dizem ser a China e, como tal, reivindicam o território um do outro. Isto é, a China reivindica Taiwan, mas de alguma maneira Taiwan também reivindica aquilo que nós chamamos hoje a China. Mas isso, de facto, é uma situação provavelmente sempre paralela. É uma situação um bocadinho estranha. Planeta, não é? Enfim, há aquelas divisões, a da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, entre as duas Alemanhas durante a Guerra Fria, em que uma delas também não reconhecia a outra e se declarava representante quer de toda a Coreia, quer de toda a Alemanha. Portanto, a única comparação é, durante a Guerra Fria, essa divisão de países. De alguma maneira, correspondia também a esta situação aqui, aqui na China. A questão está na desproporção, não é? Como nós iremos ver mais adiante. Sim. Mas, e adiantando também em relação àquilo que vamos dizer mais à frente, penso que nem é aí que está o problema, nem é aí que está o problema hoje na relação entre esses dois Estados. Bem, a origem próxima, como tu disseste, a origem próxima está em 1949. Deixa só clarificar isso. Quando dizes nem aí está o problema grave, estás a dizer no facto de se reivindicarem um ao outro. Exato. Não é aí que está hoje o problema da relação entre os dois. Agora, a origem desta situação, a origem mais próxima está na Guerra Civil entre o governo
nacionalista de Chiang Kai-shek e os comunistas de Mao Tse-tung. Agora, a origem mais remota, e essa é que me parece mais interessante, a origem mais remota está numa outra situação que é, de facto, a fragmentação da China desde o fim do século XIX, a fragmentação do Império Chinês. Digamos até que Taiwan é um vestígio dessa fragmentação. É um vestígio da fragmentação do Império Chinês desde o fim do século XIX. Deixou de fragmentação ser como? Certo. Fragmentação, primeiro, pela agressão de potências estrangeiras. Taiwan é retirado ao Império Chinês pelo Japão em 1895, é anexado pelo Japão em 1895, torna-se uma colónia japonesa. E depois de 1911, depois da proclamação da República na China, aquilo que se chamava a China, que era o Império Chinês, torna-se uma espécie de aglomerado de territórios autónomos uns dos outros, isto é, separados uns dos outros, alguns deles sob controle de potências estrangeiras, o Japão, potências ocidentais, Inglaterra e França também controlam partes do território, e também de chefes militares chineses. Por volta da década de 1920 há cerca de 10 grandes chefes militares que têm territórios que controlam privadamente, uma espécie de situação de um certo feudalismo militar. Como os shogunatos no Japão. Bem, o shogun no Japão é uma tentativa de centralizar. Não, aqui é mais mesmo como uma desagregação. Total. Há uma série de exércitos privados que ocupam várias regiões da China e competem entre eles, mas têm territórios às vezes mais ou menos delimitados e às vezes são apoiados por as potências estrangeiras que têm interesse na China. Ora bem, o que é que acontece nos anos 1920, 1930? Aparecem duas figuras determinadas em pôr termo a esta situação. Quer a da influência estrangeira na China, quer a da desagregação da China neste regime de feudalismo militar. São dois jovens, um é o general Chiang Kai-shek, que se torna o líder do Partido Nacionalista da China, conhecido como Kuomintang, é o Partido Nacionalista da China, tinha sido fundado em 1912 por Sun Yat-sen, que é uma espécie do pai da China moderna, tinha fundado este Partido Nacionalista da China. Nos anos 20, Chiang Kai-shek, o jovem Chiang Kai-shek, depois do Sun Yat-sen morrer, torna-se o líder, vai-se tornando a figura predominante, depois o líder do Kuomintang. A outra figura que também tem um programa, digamos, semelhante, é Mao Tse-tung, o líder aquele que vai ser depois o líder do Partido Comunista Chinês nos anos 30. Curiosamente, Chiang Kai-shek, nos anos 20, é apoiado também pela União Soviética. Isto é, a União Soviética não apoia só o movimento comunista na China, sim, mas apoia também o Kuomintang. E, aliás, até recomenda aos comunistas chineses que colaborem com o Kuomintang e até façam parte do Kuomintang. É como se o Partido Comunista fosse uma facção dentro do Kuomintang. E o Kuomintang, curiosamente, é organizado segundo o modelo dos partidos comunistas por conselheiros soviéticos nos anos 20. Portanto, o Kuomintang é um partido que, por vezes, em muitas fontes, é um partido que, não sendo um partido comunista, é um partido leninista, isto é, está organizado como a ideia de partido da vanguarda, do partido de vanguarda de Lenin. Foi organizado por soviéticos, portanto tem uma estrutura soviética. E o primeiro objetivo era a unificação? É a unificação da China. Portanto, o que Chiang Kai-shek vai fazer é começar a derrotar estes senhores da guerra, estes outros chefes militares que ocupavam várias regiões da China, portanto, para tentar unificar a China, e começa, enfim, a preparar-se para um dia, para um confronto com o Japão, uma vez que o Japão ocupava uma parte já importante da China. Na transição dos anos 20 para os anos 30, Chiang Kai-shek também decide liquidar os comunistas. Isto é, além dos outros senhores da guerra, decide também liquidar também os comunistas. Agora, a determinação do Japão. O Japão, nos anos 30, começa a mostrar sinais de que está mesmo decidido a ocupar quase toda a China, isto é, tornar a China uma grande colónia, uma zona de influência do Japão, e isso leva à Guerra de 1937, que na prática é o começo da Segunda Guerra Mundial na Ásia, que começa
na China em 1937, na Europa começa em 1939, isto é, com esta guerra entre o Japão e a China, e aí quer Chiang Kai-shek, quer também os comunistas concentram-se na luta contra o Japão, fazendo uma espécie de guerra paralela contra o Japão. Isto é, eles não estão bem coordenados, mas fazem uma guerra contra o Japão. De vez em quando entram em choque entre si, mas concentram-se no Japão. Portanto, e tu dizes que é o início de uma Segunda Guerra Mundial porque não era também só a China e o Japão que estavam envolvidos nesse embate? Não, é considerado o começo da Segunda Guerra Mundial até em alguns livros sobre a Segunda Guerra Mundial, porque já tem dois dos principais protagonistas da Segunda Guerra Mundial, a China e o Japão. Nós temos da Segunda Guerra Mundial uma visão muito europeia, mas de facto a dimensão do Pacífico, do Oriente, é fundamental na Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos, por exemplo, dão uma importância enorme a esta situação. A Inglaterra e os Estados Unidos. Aliás, uma da razão... Existiam potências coloniais na zona, não é? Sim, e uma da razão até pela qual a Inglaterra durante tanto tempo seguiu a política de apaziguamento da Alemanha é precisamente porque tem noção do que se está a passar na China e não quer uma guerra em duas, quer dizer, não quer ter duas guerras e, portanto, está a tentar evitar uma guerra na Europa para mais tarde se poder concentrar em defender a China e o Império Britânico depois na Índia contra o Japão. Portanto, esta situação na China faz parte já do ambiente da Segunda Guerra Mundial. Aliás, já falámos aqui, a propósito de Pearl Harbor, como os Estados Unidos viam a queda da China sob influência japonesa como um perigo tão grande como a queda como a submissão da Europa à Alemanha nazi. Portanto, os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, tratam de evitar essas duas situações. Bem, em 1945, o Japão é derrotado e a China está na situação de vários países da Europa Ocidental no fim da Segunda Guerra Mundial, em que há dois poderes. Há um governo reconhecido internacionalmente, neste caso na China, o governo de Chiang Kai-shek, e há um forte movimento armado comunista, dirigido por Mao Tse-tung. Repare, isto é como a França e na Itália. Na França e na Itália também há governos centrais reconhecidos pelos aliados e depois há movimentos armados comunistas de resistência contra a Alemanha, muito fortes, quer na Itália, quer na França. O que acontece é que na Itália e na França estes movimentos comunistas desarmam e entram nas eleições. Aliás, o Partido Comunista Italiano e o Partido Comunista Francês são os maiores partidos em Itália e em França, e depois os outros partidos juntam-se todos para impedir que eles dominem o governo. E na China isto não acontece. Isto é, na China o que acontece é o confronto entre o governo e o movimento comunista. E porquê? Em certa medida, porque Chiang Kai-shek, tal como os comunistas, também acredita no sistema de partido único. Isto é, também quer ter um partido único, que é o Kuomintang, que acha que é a melhor maneira de desenvolver a China, só mais tarde é que poderá haver pluripartidarismo. E, portanto, a partir de 1945, na China, a questão é saber qual é o partido que vai assumir o lugar do partido único, o Kuomintang ou o Partido Comunista chinês de Mao Tse-tung. Mao acaba por vencer em 1949, as razões para isso são várias, da guerra civil, isto é, Chiang Kai-shek comete uma série de erros e o que faz em 1949, em dezembro de 1949, é Chiang Kai-shek e o Kuomintang refugiam-se em Taiwan. Taiwan, que era uma colónia japonesa que tinha passado para controle chinês no fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, em 1945. Em 1949, o Japão ainda não tinha reconhecido a perda de Taiwan, só o vai reconhecer em 1952. Mas, de qualquer maneira, já estava entregue à China. E é aí que o governo da República da China, portanto, Chiang Kai-shek, se estabelece não só Chiang Kai-shek, mas cerca de, enfim, há várias estimativas, entre 2 milhões a 1 milhão de pessoas, entre soldados e civis, vêm da China continental para... É um número impressionante de pessoas. Quando pensamos que Taiwan tem 6 milhões, portanto, quase um terço, é o equivalente a um terço da população que Taiwan tinha em 1945. Aliás, não vem essa quantidade enorme de gente,
Portanto, a administração, o governo, a administração, uma parte do exército, imensos funcionários, e vem também o recheio de imensos museus da China, dos mais importantes museus da China. Que ainda estão em Taiwan. Foram lá, que ainda estão em Taiwan. Portanto, e também veio o tesouro da China, portanto, portanto quem quiser ver bons museus chineses, é ir a Taiwan. Alguns deles estão em Taiwan. Tu mencionaste ao princípio a relação entre a Ucrânia e a Rússia para caracterizar o interesse atual sobre a relação entre Taiwan e a China, mas há muitas diferenças, não é? Primeiro, o facto dos governos de Taiwan e da República Popular da China reivindicarem ser o mesmo país, são o mesmo país. Segundo, a relação entre os dois países, enfim, vamos chamar países, de facto é um país só, mas entre os dois Estados é completamente diferente. A Ucrânia é um país relativamente extenso, do tamanho da Península Ibérica, cerca de 600 mil quilómetros quadrados, tem 44 milhões de habitantes, o que equivale a cerca de 1/3 da população da Rússia atual. Isto é, a Ucrânia tem 1/3 da população, tem o equivalente de 1/3 da população da Rússia, e isto são números que não têm nada a ver com a relação entre Taiwan e a China. Taiwan é uma ilha com cerca de 36 mil quilómetros quadrados, isso é mais ou menos assim do tamanho do Alentejo. É muito montanhosa no leste, com picos muito elevados, chegam quase aos 4 mil metros de altura, portanto aquilo é uma ilha muito montanhosa na parte leste, e tem 23 milhões de habitantes, isto é perante a China, que tem mais de mil milhões. Portanto, certo, é uma desproporção gigante. Enorme. Agora, porquê é que Mao, a partir de 1949, não conquistou o Taiwan? Desde então, não é? E reparem, Mao, a partir de 1949, vai reocupar outros territórios que se tinham separado da China durante aquele período no princípio do século XX. Por exemplo, o Tibete, que em 1913 se torna independente da China, é ocupado em 1951 pela República Popular da China. Bem, porquê é que não fez a mesma coisa em relação a Taiwan? Bem, Taiwan é uma ilha, está a cerca de num determinado local 200 km do continente, noutra cerca de 130, portanto média de mais ou menos 160 km, o que implicava uma operação naval complexa, para a qual a China não tinha meios no fim dos anos... A China comunista não tinha meios no fim dos anos 40 e nos anos 50. Aliás, reparem, com a concentração de tropas em Taiwan estava muito defendida, digamos, tinha um exército quase de entre 500 mil a 1 milhão de homens vindo da China, independentemente daquele que pudesse depois mobilizar lá. Aliás, Taiwan continuou com planos até 1965-66 de invadir a China e tentar ocupar a China. Isto é, o Chiang Kai-shek nunca desistiu. O Chiang Kai-shek morreu em 1975. Durante aqueles anos todos que esteve em Taiwan, ele nunca desistiu de voltar à China e de conseguir entrar outra vez na China. Aliás, foram os Estados Unidos que o dissuadiram sempre de entrar em aventuras na China. Mas, por outro lado, também são os Estados Unidos que protegem também Taiwan de uma agressão chinesa. Primeiro porque os Estados Unidos nos anos 50 e 60 reconhecem a República da China de Taiwan como a única representação legítima da China. Portanto, têm tratados, os presidentes americanos visitam Taiwan, há tratados de defesa. Portanto, Mao sabe que se tentar uma agressão a Taiwan, irá defrontar-se com os Estados Unidos. Por outro lado, há também talvez uma outra razão, independentemente depois dos problemas, digamos, das questões internas na China maoísta, que também concentram muito a atenção do governo chinês e não dá para outro tipo de aventuras. Enfim, a guerra, ou outras iniciativas, a Guerra da Coreia nos anos 50, em que a China também participa, por aí fora. Mas depois também a China aceita ou reconhece ou tolera e depois reconhece a administração estrangeira noutros territórios, como é o caso de Hong Kong e de Macau, aí a administração portuguesa, que era do seu interesse comercial. E, portanto, na lógica daquilo de um país, dois sistemas, isto é, desde que aquelas potências reconhecessem que aqueles territórios eram chineses, eles deixavam a administração. Portanto, estamos a falar da relação entre a República da China em Taiwan e a República Popular da China no continente. Os dois países não se reconhecem um ao outro, mas têm relações comerciais e outro tipo de relações. E essas relações são mantidas através
de associações privadas, portanto, de ONGs, fundadas em 1991. Organizações não governamentais. Em Taiwan é a Fundação para o Comércio no Estreito. E na República Popular da China é a Associação para Relações através do Estreito de Taiwan. Portanto, estas duas fundações, associações, funcionam de facto como embaixadas de um país no outro país. Quer dizer, mas poupam a cada um deles ter de reconhecer a existência do outro como um Estado portanto, há trocas diferente. Comerciais. Há trocas comerciais e há representação. Portanto, eles têm representação. Isto é, não têm representação, têm estas fundações, estas associações que estão estabelecidas. Agora, eu disse que o maior problema na relação entre a República da China e Taiwan e a República Popular da China não é os dois Estados reivindicarem-se como únicos representantes da China. Aliás, a China comunista hoje em dia não se incomoda muito com o facto de Taiwan dizer que é a República da China, como se incomodava antes de 1971, quando isso implicava que era Taiwan que estava nas Nações Unidas e não a República da China. Então qual é o problema? Então, o grande problema? Embora a República Popular da China continue a recusar relações diplomáticas com países que reconhecem Taiwan como a República da China. Portanto, isto é, ainda mantém essa... Isto é, quando se reconhece... Na prática, a lógica é quando se reconhece deixa de se reconhecer o outro. Portanto, é assim que as coisas funcionavam. Há 13 países em 193 países das Nações Unidas, há 13 que ainda reconhecem a República da China como a representante da China, isto é, reconhecem Taiwan como a República da China. Mas não é isso o que mais incomoda a China comunista. Estou a dizer a China comunista porque antigamente dizia-se China comunista e China nacionalista para distinguir entre Taiwan e a China continental. O que hoje mais incomoda a China comunista é que Taiwan possa deixar de ser a República da China. Isso é o que mais incomoda, isto é, torne-se um país diferente, assumindo-se como República Taiwan ou qualquer coisa assim. Isso é o que mais incomoda. Portanto, o que mais preocupa é que Taiwan quer ser Taiwan apenas. Ser a Taiwan e não a República da China. Quais são as bases para isso poder acontecer? Primeira, Taiwan teve uma longa existência separada da China nos últimos... no século XX. Primeiro, quando esteve sob domínio japonês, entre 50 anos, entre 1895 e 1945, aliás, também, tal como a Coreia também foi outra colónia do Japão. Nós às vezes temos a ideia que só as potências europeias é que tiveram colónias e impérios coloniais. Não. Impérios e coloniais houve por todo o mundo, de outras potências, outras civilizações tiveram os seus impérios coloniais, modernos, antigos. Nós é que temos a mania que somos os únicos culpados do mal do mundo, os ocidentais, mas não. O Japão teve colónias e uma delas foi Ficavam mais Taiwan. Próximas, mas não deixavam de ser colónias. Não? Eram colónias, enfim, algumas das colónias europeias também eram muito próximas. A Argélia era muito próxima da França, do outro lado do Mediterrâneo. Aliás, quando o Japão anexa Taiwan, uma das coisas que a administração chinesa deixa que aconteça é a independência de Taiwan. Há uma República da Formosa, é assim que se chama, República da Formosa, durante uns meses, em 1895, quando a China... Porque a China, depois de uma guerra com o Japão, em 1895, tem de ceder, o Japão exige Taiwan à China, a China cede, em termos, enfim, nas negociações, e deixa que em Taiwan as autoridades chinesas proclamem uma independência, enfim, esperando que talvez os países ocidentais pudessem apoiar uma república independente em Taiwan, que mais tarde depois voltaria à China, mas que durante aquela altura. Portanto, mas, de qualquer maneira, o Japão depois ocupa Taiwan e faz Taiwan, aliás, uma colónia modelo. Tem excelentes infraestruturas, os japoneses constroem estradas, cabis de ferro, saneamento básico, é um dos primeiros países da Ásia a eliminar a malária, enfim, a colónia japonesa de Taiwan. Um sistema escolar que em 1944 abrangia mais de 70% das crianças. Taiwan tem a mais elevada taxa de escolarização da Ásia depois do Japão.
isto é, depois do Japão, é Taiwan, portanto uma população instruída, muito, enfim, mais do que Portugal em 1940 e, claro. E outros países europeus. E claro, há um grande esforço da culturação, sobretudo a partir de meados da década de 30, de Taiwan pelo Japão, isto é, a divulgação da língua japonesa, a educação das elites, enfim, das elites locais no Japão, que vão para universidades japonesas. Portanto, o Japão contribui muito para esta ideia de Taiwan ser separada da China. Tentam mesmo separá-la da China através de todos estes meios. E em 1945 Taiwan é entregue à China, vem a administração chinesa e em 1947 há uma revolta local contra esta administração chinesa. Portanto, havia ali já uma sensação de separação e um certo ressentimento contra os chineses da China continental. E qual é que é a origem de Taiwan? É uma ilha habitada, imagino, desde há muito tempo. Sim, mas isso é um ponto importante, porque Taiwan não fez sempre parte da China. Faz parte da China a partir do século XVII. Isto é, quando os portugueses avistam Taiwan em 1542, não é parte do Império Chinês. O que é? É uma ilha habitada por populações linguísticas culturalmente similares às da Malásia e da Polinésia, que só a partir do século XVII é que vão ser submetidas à administração chinesa. Antes da administração chinesa estão submetidas à administração holandesa. Aquilo torna-se... Há uma fixação dos holandeses em Taiwan no século XVII. E são os holandeses que começam a trazer migrantes chineses para... Enfim, migrantes chineses. Aquelas populações que lá estão, os aborígenes, como eles às vezes são designados por uma... analogia com as populações da Austrália, originárias da Austrália e da Nova Zelândia. Essas populações também têm origem na China continental, mas estão há muitos séculos separadas da China continental, portanto têm línguas diferentes, enfim. São os holandeses que no século XVII começam a trazer chineses para Taiwan, como mão de obra, quer dizer, começam a trazer. E é só em 1683 que a China, o Império Chinês, anexa Taiwan, aliás, em rivalidade com os japoneses, que na mesma altura também estão interessados em anexar Taiwan. Portanto, Taiwan podia-se ter tornado um parte do Japão no século XVII, tal como depois se tornou parte da China. Mas mesmo assim, no fim do século XIX, em 1895, quando a China cede Taiwan ao Japão, a administração chinesa só controla cerca de 40% da ilha. Portanto, só metade da ilha que é controlada, administrada diretamente pelo Império Chinês. E nos últimos anos, tal como outros países originados de colonização, como a Austrália e a Nova Zelândia, começaram a recuperar e a reconhecer a cultura aborígene, também os governos de Taiwan começaram a reconhecer a cultura aborígene local, o que, aliás, foi reconhecido como um sentido de um certo separatismo de Taiwan, isto é, começar a reconhecer as suas origens, enfim, uma história diferente do Império da China. Portanto, há este ponto. A população aborígene, atenção, é muito pequenina, são cerca de 2% da população, enfim, mas tal como a população aborígene da Austrália e da Nova Zelândia também não é. Sim, mas a recuperação dessa história que tu estás a dizer de certa maneira, criar uma identidade ideia própria, nacional, não é? De uma identidade própria, separada. Distinta da China. Depois também há a possibilidade de cultivar uma identidade diferente a partir da própria população chinesa que colonizou Taiwan desde o século XVII. É uma população daquele grupo étnico que por vezes é designado por Han, que é o maior, 95% da população da China, também é 95% da população Taiwan é deste grupo, mas, portanto, aí há uma grande semelhança, mas a população de Taiwan é especificamente, a maior parte dela é originária de uma parte da China.
como é óbvio, do sul da China e de uma província, daquelas províncias montanhosas do sul da China continental, que é Fujian ou Fujian. Devo só ter aqui uma nota. Agora vou usar alguns termos chineses que por vezes são transliterados de maneiras, são traduzidos de maneiras diferentes, de várias maneiras, para inglês e para francês e para português, quer dizer, e portanto de repente encontramos sim, mas onde encontramos aquela diferença entre Pequim e Beijing, etc., portanto nomes diferentes. Portanto, de qualquer maneira, uma grande parte desta população taiwanesa vem da China, desta província do sul da China continental, Fujian, e falam o dialeto dessa província, que é o Fujian ou Hokkien. Portanto, e que na prática e como é um dialeto que em termos da China é um dialecto, mas na prática passa quase por ser, podia ser talvez considerado uma língua separada de outras línguas, de outros dialetos da China, às vezes não se percebem uns aos outros. Isso também contribui, o falarem esse dialeto também contribui para reivindicar essa separação. Isto é como se aquilo fosse uma espécie de língua nacional. Isto é, não é uma língua própria, mas pode funcionar como contraposição à língua oficial da República Popular da China, que também é a língua oficial da República da China em Taiwan, aquilo que nós no Ocidente conhecemos como mandarim. Que é uma espécie de língua artificial criada pela classe letrada do Império Chinês para se entender entre si, precisamente por causa desta variedade linguística, destes dialetos enfim, que existem na China. Mas sendo que o mandarim é a língua principal, enfim, que é ensinada nas escolas na China e também em Taiwan. E também em Taiwan, mas destas línguas, estes dialetos e línguas depois faladas em Taiwan também têm sido promovidos nos últimos anos. E, finalmente, talvez a maior razão dessa separação tem a ver com uma coisa que se chama democracia. Certo. No tempo de Chiang Kai-shek... Que é relativamente recente também em Taiwan, não é? No tempo de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek morreu em 1975. O governo de Taiwan é um governo anticomunista, mas é uma ditadura de partido único como a República Popular da China. Isto é, na China é o Partido Comunista da China, liderado por Mao Tse-tung. Em Taiwan é o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. Mas não com o mesmo nível de violência. Com um nível de violência razoável, quer dizer, enfim, há ali repressões, sim, na China aquilo cede um pouco, mas também uma ditadura forte, é mesmo uma ditadura, não é apenas um regime, digamos, autoritário ou autocrático, é mesmo uma ditadura, e essa ditadura, claro, é dirigida durante o tempo de Chiang Kai-shek pela elite que tinha vindo da China continental. Portanto, os refugiados são eles que formam a administração, o governo, enfim, que dominam a ilha. Com a democracia e a transição para a democracia efetua-se mais ou menos entre os anos 80 do século XX e a década de 90. As primeiras eleições, digamos, competitivas para a presidência de Taiwan são de 1996. Aí aparecem outros partidos políticos, enfim, torna-se um regime pluripartidário, e esses outros partidos políticos são adversários do Kuomintang, e não apenas adversários do Kuomintang em termos de competição pelo poder, mas também adversários em termos da proposta que têm para Taiwan. E a proposta que eles têm para Taiwan, estes partidos concorrentes do Kuomintang, é a independência de Taiwan. Isto é, reconhecer Taiwan como um Estado à parte da China. Mas o Kuomintang é hoje um partido. O Kuomintang é hoje um partido que faz parte de uma coligação que chama-se a Coligação Azul, que são os partidos que continuam fiéis à identificação com a China, isto é, cujo objetivo é a unificação com a China. Não com a China comunista, mas com uma China que eles um dia hão de reconquistar e tornar... são aqueles que querem manter a República Taiwan como República da China. E como o mundo é um sítio bizarro, os grandes inimigos daquele que era a China, hoje em dia
provavelmente sim, estão na prática mais próximos do Partido Comunista Chinês. Exatamente, porque a outra coligação que opõe-se a essa coligação azul, que chama-se a Coligação Verde, precisamente está baseada na ideia de uma identidade separada de Taiwan. Certo. E, portanto, a República Popular da China hoje, curiosamente, sente mais simpatia, está mais próxima dos seus inimigos históricos, certo, o Kuomintang, que, apesar de serem anticomunistas, salvaguardam a ideia de Taiwan ser território da China, embora não administrado pelo governo de Pequim. Isto é, mantém a ideia de que os dois Estados não são estrangeiros um para o outro, portanto, são dois Estados que representam, enfim, são dois Estados de um país que é a China. Portanto, isto é, o grande problema é se algum dia Taiwan subitamente decidir que não é a República da China. Sim. Isto é, dizer que nós não somos a República da China, somos a República de Taiwan e temos uma identidade separada. Aí é que provavelmente a República Popular da China não vai aceitar isso de bom grado, uma vez que para a República Popular da China, Taiwan é um território da China. Muito bem. Rui, como ainda temos algum tempinho, há aqui uma pergunta que eu tenho alguma curiosidade para te fazer, e antes para colocar esta questão, que tem a ver com a Lei da Nacionalidade, aprovada em 1975 em Portugal, após a Revolução de Abril. Essa lei, na prática, retirou a nacionalidade portuguesa a quem não fosse branco ou descendente de brancos, no sentido em que a definição da nacionalidade portuguesa deixou de estar dependente do sítio onde se nasceu para passar a estar dependente do sangue dos ascendentes que tinham de ter nascido em Portugal continental. E, portanto, no entanto, essa lei da nacionalidade abria, e é este o motivo da pergunta, uma exceção para os nascidos no antigo Estado da Índia que declarassem querer conservar a nacionalidade portuguesa. Eu sempre achei muito curiosa essa exceção, Rui. Porque é que os nascidos no Estado da Índia, especialmente goeses, conquistaram o direito de permanecer portugueses em 1975, ao contrário, por exemplo, de angolanos, moçambicanos ou guineenses, mesmo que esses até estivessem a viver em Portugal nessa altura? Sim, é uma situação muito bizarra. O decreto de nacionalidade de 24 de junho de 1975 é um dos atos mais tristes e mais vergonhosos da história da descolonização. O que se fez foi privar muitos dos portugueses nascidos em Angola, Moçambique, na Guiné e noutras colónias, que então se tornaram independentes, do direito de optar pela nacionalidade portuguesa, a menos que, como tu disseste, fossem ou naturais da Europa ou descendentes de naturais da Europa, parentesco até ao terceiro grau, portanto, bisnetos de portugueses nascidos na Europa. Isto é, na prática, ou brancos ou mestiços, para utilizar uma categorização racial. E, portanto, foram assim privados do direito de opção pessoas que tinham bilhete de identidade portuguesa, que, em alguns casos, tinham feito serviço militar nas Forças Armadas Portuguesas, combatendo como soldados portugueses nas guerras da África nos anos 60, e muitos que se identificavam totalmente como portugueses, apesar de naturais desses territórios e sem ascendência europeia, mas que se identificavam totalmente como portugueses e que foram privados do direito de optar pela nacionalidade portuguesa. E isto é um ato que só tem uma explicação, isto é, a vontade das autoridades militares em Lisboa, na altura, as autoridades militares saídas do movimento das Forças Armadas, de evitar uma imigração em massa de naturais das antigas colónias para a metrópole no momento da independência. Isto é, que muita gente em Angola, em Moçambique e na Guiné decidisse ser português e optasse por vir para a antiga metrópole. Portanto, a democracia portuguesa foi assim construída a pretexto da descolonização e na sua fase até supostamente mais progressista, na exclusão dos portugueses não europeus. Isto é, na exclusão, que é praticamente uma exclusão racial, de facto. Sim. É uma exclusão racial. Portanto, a Lei de Nacionalidade de 1975, no tempo do movimento das Forças Armadas e do domínio da esquerda em Portugal, é uma das leis talvez mais racistas, quer dizer, da história de Portugal. Porquê é que isto é tão poucas vezes sublinhado? Porque, de facto, é uma lei
lei profundamente racista. Porque não interessa àqueles que mais denunciam o racismo em Portugal dizer que alguns daqueles que estão do lado deles fizeram uma lei destas. Agora, de qualquer maneira, a tua pergunta era sobre a exceção de Goa. Que Goa diretamente no nosso primeiro-ministro, porque nós sabemos que tem um pai goês. Nós falámos disso. Goa foi integrada na União Indiana em dezembro de 1961, pela violência, pela força, ocupado o Estado da Índia portuguesa foi ocupado pelas tropas da União Indiana. A ditadura de Salazar não reconhece a ocupação indiana e continua a tratar todos os goeses como portugueses. Portanto, essa é que é a situação quando se chega a 1974, ao 25 de abril de 1974 e ao processo de descolonização. A situação é que Portugal trata, isto é, todos os goeses são portugueses de acordo com a tradição portuguesa nos anos 60. Certo. Eu vou-te interromper só aqui porque há uma pergunta que eu te quero fazer acerca disso, mas o nosso tempo, quem nos está a ouvir em direto, chegou ao fim. Convido esses ouvintes que tenham interesse neste tema a ouvir-nos em podcast ou então a ver-nos no vídeo que está sempre disponível nos canais habituais. Para quem nos está a ouvir em direto, até para a semana. Para os outros, vamos então continuar. Eu de qualquer forma iria fazer-te uma pergunta que é certíssimo. Eu percebo que Portugal não tenha reconhecido a invasão de Goa, mas quer dizer, era uma altura de descolonização. Se era para descolonizar, também não havia. Não é admitida uma descolonização com retroativos, é isso? Esse é o outro paradoxo. Em 1974, o novo regime português reconhece a integração de Goa na União Indiana, no ano ainda de 1974, mas, curiosamente, continua a tratar os goeses como tendo direito à nacionalidade portuguesa. A única situação análoga é depois a que se cria em relação aos timorenses a partir de 1975. Isto é, os timorenses até 2001 continuam a ter direito à nacionalidade portuguesa, uma vez que Portugal não reconhece a invasão de Timor-Leste pela Indonésia em 1975. As Nações Unidas também não reconhecem Portugal. Portanto, Portugal é a potência administrante em Timor-Leste, de acordo com do ponto de vista das Nações Unidas, até ao fim do século XX e, portanto, tem a obrigação de tratar os seus habitantes como cidadãos portugueses e dando-lhes sempre que eles podem, quando saem de Timor, vêm para a Europa, por exemplo, é-lhes dado o passaporte português. Agora, o que acontece aqui no caso de Goa é que todos os nascidos no Estado da Índia, portanto, inicialmente todos os nascidos no Estado da Índia até 3 de junho de 1975 e também os seus filhos, isto é, portanto, na prática, excluindo apenas aqueles que vieram para Goa de outras regiões da Índia, portanto, nascidos no Estado da Índia até 3 de junho de 1975 e todos os filhos daqueles que nasceram no Estado, no antigo Estado da Índia até 3 de junho de 1975 são, é como se fossem cidadãos portugueses por terem iure soli, quer dizer, por terem nascido no Estado da Índia. Portanto, é até uma espécie de... Não se aplica à lei da nacionalidade de 1975, que é através da descendência e não do nascimento em território sob a administração portuguesa. Portanto, aqui continua-se a aplicar a estar em vigor a ideia de que se nasceu em território sob a administração portuguesa é português. Certo. Portanto, como era antes de 1975. Não falar português. Portanto, eles não precisam nem de falar português, nem de ter qualquer ligação afetiva, como se diz às vezes nas leis, a Portugal. Ao contrário do que se passa com imigrantes de outras regiões. E para isso, e agora... Sim, porquê? A razão é porquê. Porque eu acho que pode haver há duas grandes razões. A primeira, e a mais óbvia, é que em 1975 era claro que não havia o perigo de um grande fluxo de imigrantes vindos de Goa para Portugal. Portanto, a população goesa era pequena, cerca de 500 mil de pessoas nos anos 60. Quem tinha desejado sair para Portugal já o tinha feito. Já tinham saído muitos para Portugal nos anos... Mas também havia muitos em Moçambique, 60. Não é? Portanto, também havia muitos goeses nos colónios. E não se esperava que houvesse muito mais gente a fazê-lo e, de facto, não houve. Isto é, pensa-se que há
Hoje em dia, por exemplo, pensa-se que há cerca de 20 mil goeses em Portugal, vindos em 2 vagas, a primeira em 1961 e a segunda em 1975, mas já das outras colónias e como refugiados. E alguns deles já tiveram às vezes problemas em arranjar a nacionalidade portuguesa. E, de facto, Portugal também não era o principal destino da imigração goesa tradicional. Muitos goeses pedem a nacionalidade portuguesa, às vezes perdendo a nacionalidade da União Indiana, mas não é para virem para Portugal, é para irem para a Grã-Bretanha, por exemplo. Certo. Que é para onde eles vão mais, quer dizer, e portanto pedem a nacionalidade portuguesa quando a Grã-Bretanha ainda era parte da União Europeia para poderem entrar na União Europeia. Aliás, por exemplo, o número de estudantes de português em Goa é muito pequeno, há 344, segundo uma estatística que vi. Há mais gente a estudar francês ou a estudar espanhol em Goa do que a estudar português. Portanto, essa talvez seja uma razão, isto é, a percepção de que dali nunca viria um grande fluxo e, portanto, não era um grande problema, podia-se deixar estar, manter a situação tal como estava antes de 1974. Agora, além disso, penso que também há uma outra razão, e essa outra razão tem a ver com o estatuto e a situação de Goa no antigo, vamos chamar de Império Português. Goa, de facto, não era como as outras províncias ultramarinas. Goa era parte do chamado Estado da Índia e não era visto como uma colónia. Isto é, não era visto como uma colónia como Angola, como Moçambique ou como a Guiné. Reparem, Angola, Moçambique e a Guiné são, de facto, formados na dimensão que tiveram no século XX, são formados no fim do século XIX com aquelas, não só com as campanhas de ocupação militar dos territórios, mas também com as negociações com as outras potências europeias que levam à delimitação de fronteiras. Portanto, são colónias relativamente recentes. A presença portuguesa naquelas costas é muito antiga, dos séculos XV e do século XVI, mas aquilo que quando olhamos hoje para o mapa e vemos aquela Angola e Moçambique e a Guiné, com linhas muito direitas. Esses territórios são territórios do fim do século XIX, princípio do século XX. Portanto, são muito recentes. Goa Goa faz parte fazia parte da monarquia portuguesa e depois da República, que depois vai ser sucedida pela República Portuguesa, desde o século XVI. E, portanto, tem uma presença muito anterior, muito longa. Nunca se lhe aplicou o estatuto de indigenato que se lhe aplicou às outras colónias. Isto é, os seus habitantes nunca foram tratados como indígenas, como as outras populações do ultramar. E, portanto, na prática, como não cidadão, não portugueses. O indígena era, portanto, aquele habitante das colónias que não tinha costumes nem modo de vida europeu. Quando tinha modos, costumes e modo de vida europeu, isso era considerado assimilado e aí sim podia aceder à nacionalidade, portanto, ao estatuto de cidadão português. Antes era um indígena, portanto, não assimilados cidadão. Que com aquela lei de nacionalidade também deixaram de ser cidadãos. Deixaram de ser cidadãos. Este estatuto do indigenato foi abolido em 1961, portanto, em 1975 já não havia indígenas. Quer dizer, em princípio, toda aquela população eram portugueses. Portanto, mas os goeses nunca estiveram à alçada deste estatuto de indigenato, portanto, foram sempre cidadãos portugueses. Razões também para isso. Goa era a mais antiga de todas as populações, todas as possessões ultramarinas portuguesas. Em 1961 havia 450 anos que os portugueses estavam em Goa, meio milénio, quer dizer, isto é que era uma população cristianizada, nomes portugueses, e portanto era uma população bastante, que era vista do ponto de vista da metrópole como muito próxima, tinha até instituições de ensino superior, tinha um liceu, era muito mais escolarizada de qualquer outra população de outros territórios sob a administração portuguesa. Tem a Escola Médica Cirúrgica de Goa, tem uma elite administrativa, Goa até fornece uma elite administrativa que depois circula pelo resto do Império, isto é, muitos dos administradores coloniais portugueses são de facto goeses, em Moçambique, em Angola, na Guiné, quer dizer, são gente vinda de Goa que também circula por aquele território. E depois, claro,
as civilizações da Índia, onde Goa faz parte, nunca foram vistas como inferiores na Europa, ao contrário do que acontece às civilizações africanas no século XIX. Isto é, as civilizações da Índia não são vistas nunca, desde no século XVI, no século XVII, no século XVIII, como inferiores à Europa. E Goa também beneficia, de alguma maneira, dessa percepção, quer dizer, de uma população, de uma região que é uma região, do ponto de vista europeu, civilizada, quer dizer, onde há Estados, onde há grandes instituições, reinos, grandes construções, uma grande cultura literária, escrita, e, portanto, isso também isso também deve contribuir para esta proximidade em relação a Goa, com que faz com que nunca tivessem sido tratados antes de 1974 como as populações das outras colónias, e depois de 1974 também não, até hoje. Muito bem, Rui, muito obrigado. Então ficamos por aqui e até para a semana.